Então, Então, vamos começar? vamos. Ore aí para nós começarmos bem. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de falarmos de Ti, da Tua Palavra. Senhor, nos ensina Sim, Deus. com a Tua Palavra que nós possamos, com a ajuda do Teu Espírito Santo, a colocar em prática. Nos guia, Senhor, nessa live, que o Senhor possa falar em cada coração aí que está nos ouvindo e que elas possam ouvir a Tua voz, o Teu chamado, né? Instigar a lermos mais a Bíblia, a orarmos mais a Ti, a buscarmos mais, cada vez mais a Tua face. Nós te agradecemos porque Tu colocaste isso no coração da Carol e ela colocou em prática. Que nós possamos ser praticantes da Tua palavra e não somente ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje a gente vai falar sobre Ruth, né? Menina, eu li os primeiros versículos do capítulo 1 e eu já fiquei emocionada. É uma história de amor e de lealdade muito bonita, né? Sim, aí a gente até vai parcelar, né, esse livro. São 4 capítulos. E aí a gente vai falar um capítulo por semana, que a gente destrincha mais, né? E tenta absorver o máximo que a gente conseguir aí da palavra do Senhor. Então, você tem uma sugestão de como começar? Eu pensei da gente ir fazendo por versículo, porque até no meu esboço eu fui colocando o comentário por versículo, pra gente não se perder, eu acho mais interessante. Tudo bem. Se você tiver com a sua Bíblia aí, o pessoal que está nos Tá aqui, assistindo, pega a aberto. sua Bíblia. A gente vai ler Ruth. Ruth está entre Juízes e 1 Samuel, né? Hoje a gente vai falar só sobre o capítulo 1 de Ruth. Porque a Bíblia ela é tão detalhista e quando a gente se apega aos detalhes, Deus fala muito aos nossos corações nos detalhes, né? Posso começar? Ou você quer... Sim, pode começar. Tá. No versículo 1 aí do capítulo 1 fala assim: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, e a gente já tem uma percepção qual é o contexto histórico da época, né? Na época do juiz foi uma época de decadência moral, espiritual, as pessoas não buscavam o Senhor. Talvez uma das épocas mais tristes que a Bíblia relata, né? E existia um homem de Belém de Judá, que saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, a sua mulher e seus 2 filhos. Então, aí ele está falando de Elimeleque, Noemi, de Malom e Quilion, né? A família que sai de Belém para Moabe. Aí a gente para um pouquinho e pensa que às vezes a gente está numa situação difícil, num lugar difícil, e a gente quer ir para um lugar mais fácil, que a gente está vendo a provisão do Senhor. Que E às vezes parece a gente... mais fácil, né? Exatamente. Às vezes a gente não ora para saber se é para a gente sair daquela posição que a gente está, daquele lugar que a gente está, se é para ir para um outro lugar que visivelmente é melhor, porque a gente vai ver mais na frente que foi um lugar onde o marido dela e os filhos morreram, né? E Sim. às vezes a gente quer sair para um lugar que visivelmente é melhor, mas vai gerar a nossa morte espiritual lá na frente. E aí Deus falou muito comigo só nesse primeiro versículo, assim, eu já pensei, caramba, será que eles oraram? Né? E a gente entende que o homem como sacerdote do lar, ele que guia a sua casa. Será que Elimeleque orou e perguntou ao Senhor se era isso mesmo que eles tinham que fazer? Eu não estou falando que ele não fez, mas assim, a Bíblia não relata, então a gente não sabe. E aí, o que Sim, que a gente eu traz... tive a mesma percepção que você a respeito desse versículo. Até porque eles foram para uma terra de gentios, né? Não eram pessoas que professavam a mesma fé que eles. Então ali eles já se expuseram ao risco, né? Porque a gente às vezes acha que tá super seguro, eu tô super segura de mim, eu sei quem eu sou forte, corajosa e eu vou de cara, de me enfiar de cabeça.
Só que aí você se enfia de cabeça e às vezes você se perde, né? Pode acontecer, nós somos humanos, somos falhos. Exatamente. Aí o que a gente traz pra gente? Porque a Bíblia, ela tá ensinando a gente a viver, né? A gente percebe o quê? Que tudo a gente tem que colocar nas mãos do Senhor, né? Às vezes aonde a gente mora, às vezes aonde a gente trabalha, a sessão que a gente está, às vezes está numa situação difícil, mas Deus quer falar com a gente ali, quer ensinar a gente ali, né? E uma das coisas que eu queria falar também, que ele fala, foi a peregrinar nos campos de Moabe. E aí a gente volta um pouquinho lá em Gênesis, a gente tem Ló, né, que é sobrinho de Abraão. Ló, a sua esposa, virou estátua de sal. E aí o que as filhas fizeram para que a descendência dele não morresse? Embebedaram o pai. E aí as duas filhas de Ló tiveram relações sexuais com o pai, incestuosas. E aí a primeira, a mais velha, teve essa relação com o pai e engravidou de Moabe, que é esse povo moabita que Ruth fazia parte. Ou seja, a origem já era uma origem pecaminosa, é o que você falou. E a segunda filha de Ló teve Amon, que a gente também vê que é um povo inimigo do povo de Deus, israelita, que são os amonitas na Bíblia. Então, ele saiu de um lugar, da terra natal dele, onde Deus cuidava deles ali. Mesmo em tempos difíceis, Deus supria. E talvez nem Elimeleque, nem seus filhos tivessem morrido ali, né? Porque lá chegou o socorro primeiro. E foi para um lugar que visivelmente era melhor. Então, que a gente possa tomar muito cuidado com o que a gente escolhe, para onde a gente vai, né? Com o que eu acho. Eu acho que lá os campos de Moab tá melhor. Será que tá melhor mesmo? Será que o Senhor não quer que você permaneça ali e vai te socorrer aonde você tá? Né? Então, exatamente. Que a gente possa aprender. Primeiro versículo, a gente já falou isso tudo. Vamos pro segundo? Sim. E aí vai falar o nome dele, né? E era o nome deste homem Elimeleque, o nome da sua mulher Noemi, e os dois filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá, vieram aos campos de Moabe. Malom e Quilion eu anotei aqui. Malom significa enfermidade e Quilion fraqueza. Meu Deus, que tempos difíceis, né, que eles estavam passando aí. Exatamente. O Michel colocou aí, muitas vezes separamos a nossa cidade secular da nossa vida espiritual, como se isso fosse possível. No entanto, a nossa Bíblia diz em Provérbios 3:6, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Exatamente. A gente não consegue nem pode separar, né, a nossa vida secular, onde a gente está, e a nossa vida espiritual. Porque é no secular que Deus vai trabalhar no nosso espiritual. E saber se realmente a gente está firme, né, na palavra, se a gente está colocando em prática, e se a gente está sendo luz do mundo. Porque às vezes a gente fala assim, mas só eu que sou crente lá na minha sessão de trabalho. Mas só eu, mas às vezes é só você que Deus precisa para agir na vida de outras pessoas, para ser luz, para ser a Bíblia que aquele povo vai ler, né? Sim. E aí, vamos para o versículo 3. E morreu Elimeleque. Já morreu já no versículo 3. Talvez ele pensou, vai ser melhor para minha família, né? E, infelizmente, Noemi já ficou viúva ali. E aí os filhos se casaram com Orfa e com Ruth e ficaram ali quase 10 anos. Versículo 4, né? Versículo 5, morre os filhos também. E aí a gente para pensar, a gente vive numa crise. Hoje a gente está numa crise, numa pandemia e tal. Mas será que existe crise maior do que Ruth estava passando ali naquele momento, sem o marido, sem os filhos, que seria o suporte financeiro da época? Porque a viúva, ela não tinha com que se sustentar se não fossem os filhos homens, né, que trariam sustento para casa. E aí os filhos morreram. E aí, o que Noemi faz?
numa situação como essa. Exatamente. Esse primeiro, embora seja o livro de Ruth, né? A protagonista seja Ruth, esse primeiro capítulo mexeu muito comigo por causa de Noemi. Porque ela tinha uma vida do jeito. A gente vai ler, né, nos próximos versículos e a gente vai ver que talvez eles realmente estivessem passando por dificuldades na terra, né, natal deles, mas ainda assim ela se sentia com uma vida, com motivos para agradecer. Ela se sentia farta, e eu vejo que era farta de amor, de provisão, não só financeira, ou até mesmo de alimento. E de repente ela se vê sem o marido e sem os filhos, porque assim, a gente tem essa dificuldade de entender o que é pior para uma mulher sendo mãe do que perder os filhos. E ela perdeu os dois, né? Então eu meio que me botei no lugar dela nessa dor. Não posso imaginar, espero não saber, mas a gente consegue, né? Se pôr um pouco no lugar e entender que hoje a gente tem tudo, amanhã a gente pode não ter nada. E esse tudo é muito mais do que você ter uma casa legal e confortável para morar. É a sua vida, é o que é a razão para o seu levantar. Óbvio que a razão para a gente levantar tem que ser Deus. Mas Ele nos dá a família também para nos ajudar. Também para a gente ter um motivo para trabalhar, para buscar, para crer. E aí você perde isso tudo e aí, o que aconteceu? O que eu fiz? Por que eu estou sendo castigada? Porque a primeira sensação que a gente tem é essa, né? Estou sendo castigada. O que eu fiz? Uhum. E uma das coisas que eu aprendo também pode faltar tudo, inclusive a comida, mas não pode faltar a presença de Deus na nossa vida. Porque Deus supre no momento certo. Se a gente estiver na direção do Senhor, né, no momento certo Ele vai suprir. Uhum. Assim como tem uma história de Eliseu com uma moça que Deus manda ele para casa dela, que ele ia ser sustentado por ela. E aí ele chega lá, oi, eu vim ficar aqui na sua casa. Ela falou assim, mas eu só tenho um pouco de comida, um pouco de farinha que eu vou comer, dar pro meu filho e a gente vai morrer, porque a gente não tem mais nada. E aí Eliseu fala, faz um bolo para mim, né? Testando a fé dela. A gente já saindo um pouco de Ruth, mas assim, falando sobre essa fartura em Deus. E aí Deus estava provando a fé daquela mulher. E aí os potes se encheram, a fartura veio. Às vezes Deus nos dá um momento de sequidão para saber se a nossa fé está ali firme, se a gente vai permanecer fiel, ou se a gente vai sair da posição que Deus colocou a gente e vai falar assim, não, porque ali tem pão, eu vou lá buscar pão. Não, não vai buscar pão. Fica na posição, porque Deus vai trazer o pão. Se você permanecer fiel, se você não sair da posição que Deus te mandou, é lógico que se Deus falou assim, vai, sai igual falou com Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e você vai. Mas se Deus não mandou você ir, então você fica, pelo amor de Deus. Porque, ai, meu dente tá sujando. Porque a gente precisa entender que tudo está no controle do Senhor. Nada foge do controle do Senhor. Sabe, inclusive essa pandemia, eu vejo o quanto Deus despertou pessoas para fazerem live, para falar dele. Coisas que, se a gente tivesse uma vida normal na nossa vida corriqueira, a gente não estaria fazendo. Não teria nem tempo, né? Exatamente. E aí, vamos continuar. Né? Aí ele morre, os filhos morrem. Noemi se vê sozinha com as duas noras. E aí elas começam a voltar para a casa do pão. Noemi, vambora, cata suas coisas, vamos voltar. No meio do caminho, Noemi deve ter pensado assim,
mas eu vou oferecer o que para essas meninas? Se eu não tenho nem para mim, se eu não tenho mais filhos, se eu não tenho marido, se Deus se chateou comigo, tá me castigando por alguma coisa que eu fiz, eu vou levar essas meninas comigo para também sofrer a amargura que eu estou sofrendo? E aí Noemi fala: vai, minhas filhas, vai para casa de vocês, vai procurar o marido de vocês, volta para a terra de vocês, fica com a família de vocês. E aí elas choram alto e dizem: não, a gente não quer, a gente quer ficar contigo. E nesse momento eu percebo que Noemi realmente era uma pessoa boa, amiga, temente ao Sim. Senhor. Elas conheceram a Tanto é Deus através. que Noemi quer dizer agradável, né? O significado de Noemi é agradável. E você vê que a relação que ela tem com as noras, porque o que a gente entende de relação com sogra? Que é uma relação que não é legal, que a sogra quer se meter, quer dizer como que você tem que fazer as coisas dentro da sua casa, como que você tem que tratar o filho bebelô dela, né? A gente tem esse estigma ruim, negativa com a sogra. E a Noemi não era esse tipo de sogra. Tanto é que as duas tiveram, não quiseram se afastar, né? Num primeiro momento, foi elas negaram a ordem dela, né? De Noemi. Tamanha. As duas, né? As duas. De primeira, as duas falam: não, a gente vai contigo, porque realmente amava, existia essa amizade com Noemi. E a gente percebe que Noemi foi o evangelho vivido, testemunhado, para aquelas meninas que eram moabitas, que não conheciam o evangelho, não conheciam o Deus de Israel, né? Viver com alguém e tal. E aí Orfa fala: não, eu também vou com você. Só que Noemi insistiu: eu não tenho mais filhos. Se eu tivesse filhos agora, vocês iam esperar até crescer para vocês se casarem. A perspectiva delas não era muito boa de futuro, né? Se estava com um momento de fome na terra, qual era a perspectiva que ela tinha de futuro? Ela não sabia. O laço ali foi tão forte que até hoje no direito não existe ex-sogra, exatamente. Exatamente. Sogra é sempre sogra. E eu acredito que Orfa foi embora, mas ela teve o privilégio de conhecer a Deus através da vida de Noemi e viver um pouco ali do testemunho de Noemi. Só que Orfa escolheu ir embora e depois na Bíblia não se ouve mais falar de Orfa, né? E aí eu percebo que Ruth, mesmo sendo uma moabita, ou seja, não importa a sua origem, não importa de onde você veio, né? Se às vezes a sua família não é evangélica, não andeis inquietos por coisa alguma. Se estivermos em Cristo, Ele suprirá todo. Exatamente. Não pode faltar a presença do Senhor. Tendo a presença do Senhor, acabou. Pode ser a crise que for. E Jesus nos advertiu, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Mas aí a gente estava falando que Noemi volta para a casa do pão, porque ela ouviu dizer que lá na terra dela, Natal, Belém, estava tendo pão, estava tendo colheita lá. E aí ela, bora voltar. E aí, não tem por que eu levar essas meninas, porque eu não tenho o que oferecer para elas, dispensa as meninas. E aí vem o versículo que eu usei no meu casamento, que é Ruth 1,16. E eu acho muito legal, porque eu casei no dia 16/1. E aí eu fiquei com isso na cabeça, eu nunca mais esqueci esse versículo. Diz, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E eu vou ler o 17, que eu também acho muito lindo. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Você vê o quão forte era esse laço de amor que ela teve por Noemi. E Ruth, sendo moabita, amando a sua sogra e seguindo ela,
E eu acredito que seguindo a Deus, né, porque ela acreditou muito em Deus e foi fiel a Deus depois que ela conheceu, ela Sim. entrou na descendência de Jesus, sendo E moabita. ali ela se converteu, né? Você vê que ela foi casada por 10 anos. Não sei se nesse tempo em que ela esteve com o filho, né, de Ruth, se ela teve tanto ardor, tanta coragem para se entregar e querer conhecer um outro Deus que não era o dela. Mas Aham. ali ela além de se converter, ela mostrou a prova de fé, e eu creio que por isso Deus a tenha abençoado e aceitado, numa época que não existia muito isso, né? E mostrou lealdade com Noemi. E isso aí realmente mexe muito, né? É muito bonito, me deixa até arrepiada. É muito legal, cara. A gente não vê muito mais isso. Não vê. Essa entrega, esse amor. Até com relação a Deus, a gente tem visto muitas pessoas falarem em Deus, mas essa coragem de se entregar tem faltado muito na gente. E eu te falo Se que até jogar. dentro do casamento, as pessoas Sim, entram no casamento meio que assim, se eu for feliz, tudo bem. Se eu não for feliz, eu vou procurar outra pessoa. Não tem essa noção de aliança que Ruth fez com Noemi. Aonde tu fores, irei eu. Aonde você descansar, eu vou descansar. O teu povo será o meu povo, porque o povo dela era moabita. E ela viu em Ruth alguém que ela queria seguir e que ela queria você amar. sabe. Então ali é um sinal de aliança também, né? Aproveitando, né, o que você falou sobre o casamento, eu tenho vivido muito isso. A gente é uma geração malhação e passou muito tempo ouvindo coisa errada, sabe? Recebendo dica errada, e a gente aceitou isso. E por mais que você diga que não, que você só assiste TV, só vê porcaria, só por ver, mas que você sabe que aquilo ali tá errado, cara, isso fica impregnado dentro de Aham. você de uma maneira que às vezes é difícil você se desvincular. Então, assim, hoje a gente vive numa geração de mulheres empoderadas, mulheres que são autossuficientes, donas de si. Tudo bem, né? Tudo bem você ser autossuficiente, dona de si. Você precisa mesmo sentir que você se ama, porque no que você se ama, você é capaz de amar outra pessoa. Se Aham. você não se ama, você não sabe o que é o amor. Você se entrega muito mais pela necessidade de receber o amor de outro, que é coisa que você deveria ter dentro de si. Não sei se você está entendendo. Me veio o versículo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você não ama você mesmo, Sim, como é que você vai amar teu próximo, né? exatamente. E aí a gente casa, ninguém se casa pensando em separar, todo mundo fala isso. Mas no fundo a gente fica assim, tudo bem, eu não quero me separar, mas se eu me separar, então é melhor eu separar isso aqui pra mim, é melhor a gente não ter muita coisa unida, é melhor cada um cuidar do seu dinheiro, cuidar da sua vida. E o que que parece? Colegas que resolveram se juntar Parceiros. e ter relações, entendeu? Mas o que que acontece? Quando você entende que isso está errado e você quer viver de uma forma diferente, você me ouviu? Deu uma travada aí. Sim. É porque Você quer acusou aqui que viver. tá com pouca bateria. Ah, tá. Você quer viver de uma forma diferente? O que que acontece? Você entra em parafuso,
Porque passou muito tempo ouvindo a mesma coisa, recebendo os mesmos conselhos errados de cuidado, fica de olho, não se entrega assim não. A pessoa tem que te amar mais do que você é a pessoa. Quantas vezes a gente ouviu isso durante a adolescência, entendeu? E aí para você se desvencilhar e amar do jeito que Ruth amou e se entregou, cara, é um trabalho, você tem que viver um processo muito difícil. E relacionamentos são difíceis. Às vezes você tem problema com seu irmão, com a sua mãe mesmo, com sua prima, você tem problema. Porque são duas pessoas diferentes. Mas o laço familiar faz você permanecer ali. E hoje a gente se entrega, né, para o marido, mas a gente sente que não tem laço familiar. Eu não preciso ficar. A minha mãe pisa na minha cabeça, porque tem mãe que é assim. Ela pisa na minha cabeça, mas eu tô ali porque ela é minha mãe, ela é sangue do meu sangue. Mas o meu marido não é, então eu não preciso ficar. E aí a Ruth mostra isso pra gente. Que você precisa ficar sim. Que você fez uma promessa, que você quis se entregar. Se assim não fosse, então você nem se casasse. Nem assumisse outra família, porque quando você se casa com a família do seu marido também, e o homem com a família da esposa. Os problemas dos pais do meu marido se tornam meus problemas, porque vem para dentro da minha casa. Uhum. Uma vez que meu marido tá se envolvendo, tentando resolver, eu também estou. Então, assim, cara, é muito bonito isso. Essa entrega, esse amor que hoje a gente está tendo dificuldade de fazer, de ter. E aí eu ouço muito falarem sobre a gente olhar para uma pessoa e tentar modelar. A palavra do momento agora é modelar. E eu quero modelar Ruth, sabe? Eu quero isso para mim. Eu quero amar e me entregar do jeito que Ruth fez. Muitas vezes eu vejo que eu ainda não estou fazendo do jeito que deveria. E Deus tem falado muito comigo isso. E essa lição falou muito comigo isso. E eu precisava falar, porque eu vejo que tem muita gente como eu, querendo algo e não tendo em quem se espelhar. E tá aqui. Né? Exatamente. Eu percebo que pouco se fala sobre aliança hoje em dia, sabe? Porque também é uma escolha racional. Eu não posso agir no emocional. Não. Desde o início do nosso relacionamento, eu e o André, para vocês, Luiz Lima, a gente sempre falou assim, amor é uma escolha. Eu escolhi amar, né? Eu não posso hoje eu amo e amanhã não amo mais. Não existe isso. E eu preciso entender qual é o meu real papel no casamento, porque senão eu vou sofrer com isso. E você falou aí, a gente cresceu nisso, os anos 90, se a gente pegar os filmes, sabe? A linguagem era ruim, os desenhos eram ruins, assim, mais influências. Hoje eu sento e mostro algum desenho que eu assisti quando eu era criança para Maitê. A Maitê falava assim, mãe, você assistia isso? Mas esse desenho é tão violento, mas esse desenho... Aí eu, caramba. Eu adorava Tom e Jerry, Pica-Pau. Super violento. Né? E a malandragem do Pica-Pau, assim, de querer passar a perna nos outros e se dar bem. Sim, não é exatamente. Isso que Deus chama a gente para ser. Se bater numa face, oferece a outra. Quão é difícil. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia. Pegar esses exemplos e falar assim, igual você falou, eu quero ser igual a Ruth. Né? Eu já orei e falei assim, meu Deus, quando Paulo fala já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, eu penso assim, caramba, que nível era esse que Paulo tava para falar um negócio desse? Porque ainda existe tanto de mim em mim mesmo, sabe? Porque a gente sabe que a gente tem que matar a nossa carne todos os dias. Mas quando a gente não lê a Bíblia, a gente fica assim no nosso sofrimento de vitimização. Ai, eu tô sofrendo tanto. Ai, porque eu... Aí quando teve um momento da minha vida que eu passei uma situação assim
complicada, mas eu estava achando muito complicada. Aí eu comecei a ler a Bíblia, Salmos, aí eu começava a ver a perseguição na vida de Davi, sabe? Que Davi podia ser morto a qualquer momento. Eu falei, caramba, e eu tô aqui reclamando da minha vida. Que perseguição que eu sofro? Eu não sofro nada. Olha, Davi ali sofrendo perseguição, achando que ia morrer a qualquer momento e mesmo assim louvando e adorando o nome do Senhor. Então a Bíblia está aqui para isso, para a gente ler e falar assim, caramba, o que eu estou passando não chegou ao ponto do que Ruth passou. E mesmo assim ela permaneceu fiel, mesmo assim ela seguiu Noemi, ela não desistiu. E Noemi também poderia ficar com vergonha e falar assim, eu não vou voltar para casa. O que as pessoas vão achar de mim? Né? Ah lá, volta o cão arrependido, né? Mas não, acho que Noemi parou e pensou assim, meu Deus, o Senhor está me castigando por alguma coisa, talvez pelo momento que ela saiu, né, da terra de Belém, que não era para ter saído. E pensou assim, não, eu tenho que voltar para lá, que é lá que o Senhor me quer. Abrindo um E parênteses ela aqui. voltou com o rabo entre as pernas e com uma estrangeira. Antigamente não Exatamente. era natural como hoje é você sair do Brasil e morar, sei lá, nos Estados Unidos. Não era uma coisa natural, né? E abrindo um parênteses, às vezes a gente sai da posição que Deus quer que nós, ou do local que Deus nos colocou. A gente sai, a gente sofre, as coisas parecem que estão morrendo ao nosso redor e Deus manda voltar, volta, porque é lá que eu vou te honrar, né? Deus honrou Noemi lá, através de Ruth, sim, mas se Noemi não fosse agradável, se Noemi não fosse fiel ao Senhor, Ruth não teria conhecido Deus, não teria sido fiel também a Deus, porque ela foi fiel. Sabe? Então, assim, Noemi voltou para casa do pão. Volta para Sim, onde Deus te colocou. eu ouvi muito essa semana pastores, pregações diferentes, lives diferentes sobre a parábola do filho pródigo, né? E você falando de Noemi tem tudo a ver. É tipo, pô, eu tô aqui padecendo num lugar que não era para eu estar, não foi aqui que eu nasci, não foi aqui que Deus quis que eu estivesse. Então eu vou voltar. E assim, é você ter humildade para dar a cara a tapa e como diz um cara que eu sigo nas redes sociais, o Pablo Marçal, não tenha compromisso com o erro. Uma vez que você errou, volte atrás. Não fique ali só porque você tem que mostrar que tem palavra. Não tem. Seja humilde e volte atrás. Não tem problema. Viu que tá errado, volta. Mandar um beijo pro meu pastor aí que tá me assistindo ao Clécio Terapia, um excelente pastor, pregador da palavra do Senhor. Prega muito para casais. Um beijo, pastor. Saudades de te ouvir também. Eu acredito muito que não tem coincidências na Bíblia, né? Acho que Deus vai colocando palavras. E quando Jesus conta essa parábola do filho pródigo, ele fala: o reino de Deus é semelhante a. Né? Por quê? Existem pessoas que saem da presença de Deus. Só que Deus vai continuar esperando a pessoa voltar para a presença para honrar. Não acha que Deus, você está lá fora fazendo coisa errada, saiu da direção do Senhor, vai sofrer a consequência, não é porque Deus castiga, não, porque Deus não castiga. Deus não precisa disso. Você É consequência da nossa escolha, né? Exatamente. Você está pecando, você vai sofrer as consequências. Então, quer a bênção do Senhor, volta para os caminhos do Senhor. Volta a obedecer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. O que Deus tem colocado? Às vezes tem gente afastada do Senhor dentro da igreja. Não é estar dentro da igreja que você está na direção do Senhor, que você está cumprindo o chamado que Deus tem na sua vida. Não é. Igual a Barça tinha colocado aí mais para trás aí dos comentários. O poder da mulher é da porta de casa para dentro. A estrutura da família é toda a estrutura da sociedade. Então, se eu abro mão desse momento aqui dentro de casa e falar com a minha filha, filha, você tem que obedecer ao Senhor, assim como Noemi fez com Ruth e Orfa, que são as filhas dela, noras, né? Viviam ali com ela. Uhum. Ensinasse, né? Eu não posso abrir mão disso, porque
Não tenha compromisso com os erros. Exatamente. Não tem por que ter compromisso com o erro. Você tem que ter compromisso com Cristo. Você não tem que ter compromisso de estar todos os domingos na igreja. Esteja porque você ama o Senhor. Eu estou todos os domingos na igreja porque eu amo o Senhor e eu quero a presença dEle. Mas não faça isso uma rotina. Busca o Senhor dentro da tua casa, dentro do teu quarto. Faça como Ruth. Ame a sua sogra, ame a sua família. Faça uma aliança. Aliança é quando você fala, igual a Ruth falou aqui. Eu vou te seguir. Mesmo que Noemi lá na frente se tornasse amarga ou maltratasse Ruth, eu tenho certeza que Ruth ia continuar seguindo Noemi. Sejamos como Ruth, que a nossa oração hoje possa ser: eu quero ser igual a Ruth, ser fiel ao Senhor. E o Senhor vai te honrar. Não seja fiel ao Senhor porque Ele vai te honrar. Seja fiel ao Senhor porque Ele cuida de você, porque Ele é um Deus criador, deixou a palavra dEle para nos ensinar. Deus é maravilhoso, a gente precisa conhecer o Senhor. E além disso, Ele nos honra. A gente não merece. Mas mesmo assim, além disso, Ele nos honra. Então, a gente é fiel ao Senhor porque Deus é Deus e ponto e acabou. Exatamente. Mas Ele, na sua infinita misericórdia, Ele nos abençoa, Ele nos honra, Ele nos usa, né? E aí você... E a gente parou no 19, no versículo 19? Na verdade, eu fui falando porque eu me empolgo. Eu também me empolguei. Deixa eu pegar meu esboço aqui e ver se eu... Essa live vai passar de 1 hora, hein? Vai não, amiga. A gente tem mais uns 15 minutos aí. A maioria das coisas que eu anotei, eu já falei. E aí, acaba no versículo 22. Uhum. E aí, se alguém quiser compartilhar qualquer coisa também, deixar aí nos comentários alguma pergunta, e eu tô achando ótimo, o pessoal tá comentando mesmo, é isso mesmo. E engraçado que Deus fala comigo uma coisa, fala outra com a Carol, e com você e Deus vai falar outra coisa. Exatamente. Eu quero falar um pouquinho de Noemi no versículo 20. Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem atingido tanto. E o que eu anotei desse trecho foi uma coisa que eu achei interessante. São duas mulheres, Noemi e Ruth, e elas com o mesmo destino, porque as duas perderam seus maridos, perderam tudo que tinha. Mas as duas tiveram percepções diferentes. Noemi entrou em depressão. E isso pode acontecer. Às vezes a gente está fraco, a gente está triste, a gente não está bem, o nosso corpo não está respondendo, a gente não consegue pensar. E a gente entra em depressão. Mas Ruth estava ali, do lado dela, para sustentá-la. E até me lembro de um vídeo que tem da Barsi no YouTube. Depois eu vou ver o nome e boto nos meus stories. Falando sobre os 4 que ajudaram o Barcizinha, me lembra aí. O aleijado, foi isso? Eles levaram para Cristo para poder curá-lo. Os cama, 4 que o sustentaram ali. Ruth foi essa pessoa para Noemi. E ela estava tão mal que ela quis trocar de nome. Mara quer dizer amargura. Então, assim, muitas vezes a gente precisa ser a cama de alguém. O paralítico de Cafarnaum, isso mesmo. A gente precisa ser a muleta de alguém. Porque a gente pode estar passando pela mesma situação, mas o outro não ter a força que você está tendo no momento, a força espiritual e mental.
Então, assim, não fique olhando para o outro, a gente está no mesmo barco, por que você está assim? Porque ele não é você. Então, assim, no que você puder, sustente, ajude. Tem alguém que precisa de você, que precisa da sua compaixão, do seu amor. E Noemi se sentiu sendo castigada por Deus. Mas aí o que eu fazendo pesquisas ouvi que eu achei muito interessante. Parece que ela perdeu tudo, mas ela ainda tinha vida. E quando você ainda tem vida, se alguém te ajuda, você consegue achar um outro propósito, porque propósito não é uma coisa estática. Você pode mudar no meio do caminho, pode mudar de propósito uma vez que você atinge, ou que no caso dela não deu certo, e a sua vida ser restabelecida, ser restaurada, sua alegria, sua vontade de viver. Ela vai perder, não vai mais ligar para os filhos que faleceram para o marido? Não quer dizer isso. Mas Deus pode curar a dor dela. A dor pode virar cicatriz e ela pode estar pronta para amar de novo. Então, assim, ajuda, gente. Tem gente precisando. Hoje a gente vive num momento muito virtual e isso causa muita ansiedade. E tem gente que está sofrendo demais vendo a vida do outro no Instagram, achando que o outro é mais feliz do que é. Uhum. Porque todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldade, mas você vai pro Instagram, tá todo mundo lá tomando gin e curtindo, tirando foto numa árvore. Às vezes a árvore parece linda na foto, mas tu tá num lugar horroroso. Mas você sabe tirar uma foto legal. E aí a pessoa acha que sua vida tá maravilhosa. Ou nem existe a árvore, colocou num filtro Exatamente. O celular hoje é uma maravilha. Você consegue mudar de vida ali só no celular. Entendeu? Mas você também consegue seu sustento e você consegue ficar infeliz se você olhar na direção errada. Então, assim, Noemi não conseguiu enxergar que estava ruim, estava difícil, mas poderia ficar mais tranquilo. Ela poderia ter sua vida restaurada. Ela não conseguiu enxergar. Mas Ruth, não sei se teve essa sabedoria, mas ainda assim ela ficou ali do lado de Noemi. E esteja você também do lado de alguém que precisa, porque tem alguém do seu lado precisando. Com certeza. Então é isso o que eu anotei aqui que eu achei pertinente falar. E a Bíblia, só complementando o que você falou, a Bíblia direto, ela relata assim, é melhor serem dois do que um, porque tem melhor paga no seu trabalho. Quando Jesus mandou os discípulos, ele mandava de 2 em 2, né? Quando Paulo foi para sua primeira viagem missionária, ele estava com Barnabé. Então, assim, você sempre vê referência de dois, porque um vai cansar, vai fraquejar e o outro vai estar forte. E quando o outro que estava forte fraquejar, vai ter o outro que vai sustentar, vai carregar a cama. E eu acho que é muito disso, assim, também. É muito bom o que você falou aí, Carol, porque realmente eu não tinha parado para pensar que Ruth também, ela estava num momento novo na vida dela. Ela não estava voltando para a terra que ela deixou para trás. Ela estava num momento diferente de Noemi. Ela está indo para um lugar que ela via que as pessoas tinham fé, que tinha uma Tem outra... o canga. A Barcy falando que tem, todo mundo tem um canga. Mas eu acho que Ruth estava vendo um grande momento. Talvez, assim, às vezes a gente sai do propósito do Senhor, às vezes vai para algum lugar, mas quando a gente volta, a gente traz bênção não só para a nossa vida, como para a vida de outras pessoas, né? Porque Noemi ter saído da terra que ela estava, talvez não fosse da direção do Senhor. Mas se ela foi, ela levou bênção para a vida de Orfa e para a vida de Ruth também. Muito Sim. mais para a vida de Ruth, porque Orfa a gente já não sabe mais dela. A Bíblia não fala mais dela. E Ruth foi mãe de Obed-edom, que foi pai de Jessé, pai de Davi, né? Aí vem a linhagem de Davi até chegar a Jesus.
Então, assim, eu acho isso muito lindo. Só queria citar uma coisa que eu não citei antes. Eu acho que a gente já vai Uhum. partindo para a conclusão, porque, bom, 10 minutos aí a gente tem para concluir. Existia a lei do levirato. Essa lei, ela falava o seguinte: se eu tenho um filho que morreu e ele era casado, a minha nora tem que se casar com outro filho que eu tenho. Mas no caso do Noemi, os dois morreram. Ela não tinha quem dar. Por isso que ela fala num versículo aqui para trás, tornai filhas minhas, no versículo 12. Ide embora, já sou muito velha. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda essa noite tivesse marido, ainda que tivesse filhos, esperá-lo-ias, até que viessem a ser grandes. Ou seja, para que elas se casassem de novo. E aí, na semana que vem, a gente vai falar sobre Boaz, né, que é o grande resgatador. E aí a gente vai falar também de uma outra lei que tinha na época, né, da redenção, que Jesus também veio para cumprir essa lei. Semana que vem vai ser muito legal. A gente não vai entrar em detalhes. Mas, concluindo aqui, a gente precisa entender que a gente tem que fazer... As nossas escolhas têm que estar na direção do Senhor. Eu acho que se a gente reunisse esse capítulo 1 de Ruth, que as nossas escolhas estivessem nas mãos do Senhor sempre, todas as escolhas. Se mesmo assim a gente saiu da presença do Senhor, volta para a presença do Senhor. Porque é na presença do Senhor que Ele vai cuidar, que Ele vai abençoar, que Ele vai honrar. 21 horas semana que vem também, né? Toda quinta. Isso. Então, Gleice, toda quinta, 21 horas. Mais uma coisa, pode faltar qualquer coisa, inclusive a comida, mas não pode faltar a presença do Senhor. Porque Ele é o grande supridor de todas as coisas. Tudo tá na mão dele. Pode faltar fé, né? Não pode faltar. E das coisas que a gente precisa pro dia a dia é a leitura da palavra e trazer para a nossa vivência prática do dia a dia, porque se eu começar a viver a minha vida sem uma base, sem uma referência, eu vou achar que eu estou sofrendo demais, eu vou achar que nunca vai passar aquilo que eu estou passando, a crise que eu estou passando, que só eu tenho depressão. A gente vê que não, né? Elias ficou deprimido e pediu a morte ao Senhor. Quantos profetas, né, não ficaram deprimidos e pediram a morte? Porque realmente é muito difícil a gente viver na presença do Senhor. Mas com a presença, Deus vai nos trazendo dia após dia um aprendizado novo. A palavra do Senhor vem nos construindo, vem nos amadurecendo, vai nos levando cada vez mais para próximo do Senhor, assim como em Jó, né? Ele fala no final do livro: eu te conhecia de ouvir falar. Muitas das vezes a gente conhece Deus porque alguém falou de algum testemunho, de algum livramento, de alguma cura, de algum milagre. Mas que realmente os nossos olhos possam ver quem é o nosso Deus e que nós possamos amar ao Senhor e viver para Ele. Até chegar ao ponto de Paulo e falar assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nossa, é supra-sumo, né? Só para fechar, vou eu de novo falar do cavaleiro preso na armadura. Eu terminei o livro e no desfecho do livro, ele fala que a gente precisa se jogar. O cara tá lá no início tá lá no alto de um monte, as mãos dele estão feridas, e o que ele descobre? Que ele tem que se jogar no abismo. E quem gosta de se jogar no abismo? Todo mundo tem medo de morrer. E morrer é morte física, né? Porque a gente não sabe, muitos de nós já não está vivo espiritualmente, infelizmente. E essa vida a gente tem que buscar diariamente, porque se a gente demole, a gente morre também, espiritualmente. Exatamente. Mas aí, o que acontece? O cara tem que se jogar. E aí ele pergunta: tá, mas eu vou me jogar pra quê? Eu vou me jogar onde? O que eu vou ganhar com isso? Quem gosta de se jogar pra morrer? E o próprio eu dele fala: você tem que se jogar na fonte.
Então se joga. Você não tem nada a perder, você está morrendo. Se a gente continuar aqui, a gente vai morrer. Olha como você está, magro, caquético, ferido. Se joga. O que você vai perder com isso? E no momento em que ele se joga, vem um filme da vida dele, tudo que ele fez, tudo que ele deixou de fazer, todos os amores que ele não amou. E nisso ele ressurge novo, ressurge forte, cheio de vida, uma vida que ele não estava tendo e ele nem notava. Então, gente, se joga na fonte, porque você não tem nada a perder, você já está morto. Essa vida que a gente vive, carnal, é passageira. Se joga. Tô eu aqui tentando. É fácil falar? É fácil falar. É difícil viver. E eu tô falando que é difícil porque é mesmo. Eu tô na dificuldade. Mas eu sei que eu preciso disso. E eu quero buscar. E eu estou buscando. E eu tô falando pra você porque eu estou vivendo, começando a me jogar. E isso tá sendo bom. Isso tá... Vem problema, tá? Vem problema, porque no que você tá caindo, você tá com medo. Você tá ali naquele momento achando que vai morrer, e aí? Mas você vai reviver. E reviver de uma maneira nova, de uma maneira saudável, de uma maneira gostosa. Então não tenha medo, se joga. O se jogar é o negue-se a si mesmo, né? Toma sua cruz e siga-me, Jesus fala. Não é fácil, porque é muito melhor aquilo que eu vejo na minha concepção limitada, carnal. Se eu tô vendo, eu acredito. Se eu tô vendo o chão, eu vou pisar. Se eu tô vendo um buraco, eu não vou pisar. Porque eu tenho medo do que pode acontecer. Mas aí a nossa confiança em Cristo e a nossa vivência dia após dia, lógico que é um processo, Carol. Todos nós estamos nesse processo. Mas eu acredito que cada vez mais, que a gente tá agarrado, né? Pensa assim, ó, agarrado aqui na cortina. Aí eu solto uma mão. Aí eu solto a outra. Assim, eu vou me entregando aos poucos. Até chegar no nível de Paulo, né? Eu fui crucificado com Cristo na cruz. A minha vida já não me importa mais, né? Morrer para mim é lucro. Nossa, é um processo. Tudo que Paulo passou antes, a perseguição que ele fez com os cristãos, né? E ele perceber que ele era uma alta autoridade no Sinédrio e falar assim, não é isso. Para mim, o melhor cargo é ser embaixador de Cristo, é carregar a palavra. Eu acho que é dia após dia, né? Porque também eu não posso me perder no caminho. Muitas das pessoas se perdem no caminho, que aí Deus vai usando, Deus vai levantando e a pessoa vai achando que é ela, que é dela, e não é dela. Nunca vai ser nosso, Carol. Se a gente fala alguma coisa de bom aqui do Senhor, é o próprio Espírito Santo através das nossas vidas. Sim, então, a gente tem que tomar muito cuidado com o ego, né? Muito cuidado. Nós somos vaidosos. Nós gostamos de elogio. Uhum. Mas que dia após dia nós possamos morrer para as nossas vontades, né? E falar assim, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mais uma partezinha Cristo vive agora. E é tão apaixonante isso, quando a gente vai vivendo, quando a gente vai lendo a Bíblia, é muito apaixonante. Olha, eu li várias vezes Ruth, nesses dias que a gente falou que ia falar de Ruth, e ouvindo, porque tem um aplicativo que ele lê para você, tem outras versões, e aí cada hora que eu lia, que eu ouvia, era um negócio diferente, que eu não tinha prestado atenção ainda. Eu falei, Senhor, como tu és lindo, como a tua palavra é linda, como nos ensina, como nos inspira. Mas só com a presença dele. Sem a presença dele, nem isso a gente consegue. Sim. Então vamos encerrar por aqui. Vamos finalizar. E quinta-feira que vem a gente continua. Então até quinta-feira que vem. Muito obrigada por todos que ficaram aí. E agora você ora para encerrar. Sim. Pai querido, obrigada. Obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigada porque o Senhor mostra que sem ti a gente morre.
Obrigada por pôr no nosso coração fé, vontade de te seguir, vontade de te conhecer e vontade de te mostrar para o outro. Que continue assim, guarda-nos, Pai, livra-nos do mal, que a nossa mente, o nosso coração, o nosso espírito estejam saudáveis, estejam voltados para Ti. Em nome de Jesus eu te peço, te agradeço. Amém. Amém. Um beijo. Carol, encerra aí. Beijo. Beijo para Tchau. todo Boa mundo. Até noite, quinta-feira que gente. vem, 9 horas.